Gente, boa noite, bem-vindo à oração das 10, a oração da cura. Eu estava pensando sobre a história de Naamã. Naamã ficou leproso, ele era o comandante do exército da Síria, muito querido pelo rei, e ele tinha uma escrava que veio de Israel, e essa escrava falou para ele: se você conhecesse Eliseu, duvido que você estaria leproso, você seria curado. E Naamã ficou assim: caramba, posso encontrar cura? Então ele pediu cartas ao rei dele, foi até o rei de Israel, e chegou lá, o rei de Israel ficou apavorado, porque pensou que estivessem procurando briga, mas o profeta Eliseu soube do que aconteceu e falou: aqui em Israel há profeta, pode mandar Naamã até a mim. E Naamã foi até Eliseu, Eliseu não recebeu, mandou o servo dele falar com Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E depois de ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão, ele voltou curado. Na verdade, ele não queria mergulhar no rio, mas os servos dele falaram: se o profeta mandasse você fazer uma coisa difícil, mais difícil você não faria, então por que você não pode mergulhar no Rio Jordão? Interessante que Jesus Cristo, mais tarde, fala sobre Naamã. Disse que na época de Naamã havia muitos leprosos, mas somente Naamã foi curado. Então, gente, a gente vê aí a questão da fé, algo se movendo no mundo sobrenatural. Naamã foi em busca e Deus achou graça em Naamã. Que Deus ache graça também em cada um de nós e que Ele venha atender os nossos pedidos. Eu me lembro que na minha vida eu passei por um momento muito difícil. Depois da minha depressão de 2017, minha esposa resolveu me acompanhar para fazer alguns exames. Ela não gosta de ir a médico, mas foi por minha causa, e lá o médico, o geriatra, formação geriatra, já que estamos ficando velhos, vamos a um geriatra. E o geriatra mandou passar um scanner na gente, passou tudo quanto é tipo de exames, fizemos os exames e minha esposa estava com uma pedra imensa na vesícula, a vesícula dela estava quase estourando e ela não sabia. Então fez uma cirurgia, retirou a pedra, resolveu o problema da pedra, mas depois desenvolveu uma hérnia. E depois de um tempo ela fez outra cirurgia para tirar a hérnia, mas não resolveu e por fim fez a terceira cirurgia e conseguiu resolver. Mas é interessante que no dia da cirurgia da minha esposa eu a deixei no hospital e vim atender meu pai, que teve derrame subdural, hemorragia subdural, e estava internando meu pai, minha esposa internada. Foi uma coisa assim bem desgastante, mas Deus estava cuidando de tudo. Então, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente tem que orar mesmo, orar muito, porque só através da oração é que a gente consegue vencer, consegue caminhar. A questão da minha esposa foi muito difícil para mim, mas eu estava sempre orando em todo tempo, em todo momento. E a gente sabe que algumas coisas acontecem na nossa vida, não somente algumas coisas, mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, quando estão nas mãos de Deus, Deus toma essas coisas e transforma para a glória do seu santo nome. Como no caso, a enfermidade de Naamã, a lepra de Naamã, que não foi para a morte, mas foi para a vida. E Jesus Cristo, quando estava conversando com as pessoas da cidade dele, falando que um profeta não tinha honra na cidade dele, ele buscou lá o exemplo de Naamã, que um homem que acreditou, que buscou e foi curado. E o que eu acho interessante é que Naamã
levou 350 quilos de prata, 75 quilos de ouro e 10 peças de roupas lindas, maravilhosas, para dar como presente. Depois que ele foi curado, ele voltou para Eliseu, Eliseu recebeu e ele falou para Eliseu: Eliseu, eu tenho aqui alguns presentes para você. Eliseu falou: eu não queria nada, não queria nada dele, não queria nada dele. Gente, Eliseu, a gente fica pensando, né? O professor de Eliseu foi Elias, e a gente tem que aprender que a cura ela vem de Deus. Então vamos colocar as nossas enfermidades nas mãos de Deus. Eu não sei qual é a sua enfermidade, mas se você conhece algum enfermo, entregue esse enfermo nas mãos de Deus, entregue a vida dele nas mãos de Deus, e vamos pedir para que Deus venha trazer a cura. A gente sabe que a cura pode ser aquela cura sobrenatural, pode ser também a cura por intermédio dos médicos. No caso da minha esposa, ela foi curada através dos médicos. Hoje ela não tem mais a hérnia dela, que tinha. O problema foi resolvido. E a gente sabe que com a oração, confiando em Deus, a gente consegue, a gente sempre tem a vitória certa, a vitória é garantida. Então, pense naquele enfermo, se você está enfermo, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos pedir a cura para ele, vamos pedir para que Deus faça um milagre. Nós somos filhos amados e a gente sabe que o pai não tem prazer no sofrimento do filho, nenhum pai tem prazer no sofrimento do filho, da filha. Se o pai humano não tem prazer, imagine Deus, Deus também não tem nenhum prazer. Tanto é que ele pega tudo aquilo que é cinza e transforma em honra e glória para o nome dele. Então vamos entregar os enfermos, vamos pedir a intervenção de Deus, que Deus ache graça em nós, nos nossos enfermos, e que ele venha trazer a cura para cada um dos nossos enfermos. Deus, nós entregamos em suas mãos as nossas enfermidades, os nossos enfermos, aqueles que têm enfermidades incuráveis, Pai. Não para o Senhor, porque para o Senhor todas as coisas são possíveis. Nós estamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo a cura, Pai, que segundo a sua vontade o Senhor pode dar através dos médicos, através dos remédios, mas o Senhor também é poder, Pai. O Senhor é poderoso, assim como o Senhor curou Naamã, o Senhor também pode curar os nossos enfermos, aqueles que têm doenças incuráveis, Pai. E nós suplicamos a sua cura, nós suplicamos a sua intervenção, nós suplicamos a sua ajuda, Deus. Ó Deus, venha ao nosso encontro, que o Senhor venha achar graça, assim como Naamã encontrou graça diante do Senhor, que os nossos enfermos, que os nossos doentes, eles encontrem graça diante do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.